Dando início à sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saúdo os eminentes colegas, a começar com o nosso estimado vice-presidente e corregedor, desembargador Francisco José Meche, desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Moraes, desembargador eleitoral Gerson Fissmann, os desembargadores eleitorais Amadeu Butelli e Oyama Jacildo Brasil Moraes, e o desembargador federal Luiz Alberto Orvali. E uma saudação especial ao nosso empossando, o desembargador federal Rogério Favreto. Saudação também ao estimado doutor Fábio Venzon, nosso procurador regional eleitoral. Saudação aos advogados que hoje vão atuar nessa sessão, a elas estão presentes virtualmente, a doutora Viviane Blanco e o doutor Vinícius Bondan, e uma saudação especial ao nosso representante do Alegrete, o doutor Rogério Vargas, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da casa. E uma saudação também muito especial àqueles que hoje nos assistem. Bem, colegas, doutor Venzon, advogados e assistência, hoje temos um momento muito especial nesse tribunal, que é a posse do desembargador Rogério Favreto como desembargador federal eleitoral na condição de substituto. Convido, então, ao desembargador Favreto para prestar o compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo em que estou sendo empossado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Doutor Rogério Vargas, então, lerá o termo de compromisso. 7º dia do mês de julho do ano de 2021, perante o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, reunido em sessão por meio de videoconferência, tomou posse no cargo de membro substituto deste tribunal, classe dos juízes federais, o desembargador federal Rogério Favreto, eleito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sessão realizada no dia 29 de abril do ano em curso, conforme o disposto nos artigos 120, parágrafo 1º, inciso 2, e 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, prestando o compromisso regimental. Para constar, foi lavrado o presente termo de compromisso, que, lido e achado conforme, vai assinado pelo excelentíssimo senhor presidente, desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, e pelo compromissado. Saudará o desembargador Rogério Favreto, em nome do tribunal, o desembargador Luiz Alberto da Azevedo Orvali. Desembargador Orvali. Excelentíssimo senhor desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, digníssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos senhores desembargadores integrantes do plenário desse tribunal, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, excelentíssimo desembargador federal Rogério Favreto, meu ilustre amigo e colega perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, senhores advogados, senhores servidores do tribunal, senhoras e senhores que assistem a esta solenidade. Eu inicio esta locução apresentando queixa ao ilustre presidente desta Corte. Empossado há menos de uma semana, já Sua Excelência atribuiu-me tarefa de grande dificuldade, a de resumir em poucas palavras, conforme a praxe da Casa, o vasto e rico currículo do eminente desembargador Rogério Favreto, que acaba de ingressar entre nós. São tantas as qualificações do empossando que, para facilitar a tarefa, divido-las em categorias diversas. Primeiramente, no que respeita ao aspecto pessoal, Rogério Favreto nasceu em março de 1966, em Tapejara, filho de Orlando Favreto e Lídia Favreto. Em 1989, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais perante a Universidade de Passo Fundo, tendo se especializado perante a Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 1900, feito pós-graduação em Direito Político perante a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 1992,
e se tornado mestre em Direito perante a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2016, também na área do direito público. As variegadas atividades profissionais pelas quais cruzou até o presente, em muito contribuirão para a novel tarefa de desembargador eleitoral. Foi fiscal lotador da Prefeitura Municipal de Tapejara, auxiliar eleitoral perante a 100ª zona da comarca de Tapejara, exerceu a advocacia e a consultoria jurídica privada, foi assessor jurídico da Câmara Municipal de Porto Alegre, assessor jurídico do município de Porto Alegre, procurador concursado do município de Porto Alegre e atualmente é desembargador federal perante a 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já tendo lá presidido as 3ª e 5ª turmas e exercido os cargos de ouvidor e coordenador do sistema de conciliação, sendo que a sua diligente atuação nesse último cargo granjeou ao TRF o prêmio Conciliação Cooperativa, outorgado pelo Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2019-2020. Perante a Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, foi chefe da Procuradoria de Licitações e Contratos, 1995, coordenador da Assessoria Jurídica do Gabinete de Prefeito, 1996, e procurador-geral do município de Porto Alegre pelo longo período de 7 anos, de 1997 a 2004, tendo neste interregno, em diversas oportunidades, assumido o exercício interino do cargo de prefeito da capital. No ano de 2005, foi assessor jurídico da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Em 2006, foi chefe da consultoria jurídica do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em 2007, foi chefe da assessoria jurídica especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. De abril de 2007 a 2010, exerceu a função de secretário nacional da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Enquanto esteve notado no Ministério da Justiça, foi presidente de várias comissões, coordenador e membro titular de outras tantas comissões. Foi ainda membro de Comissão de Articulação Parlamentar e Federativa perante o Conselho Nacional de Justiça em 2012, membro da Comissão de Inspeção e Correição sobre os Tribunais Regionais Federais perante o Conselho da Justiça Federal em 2014 e membro da Comissão Especial de Defesa do Quinto Constitucional e Aprimoramento do Judiciário perante o Conselho Federal da OAB em 2015. Suas experiências profissionais e de aprimoramento não se limitaram ao solo pátrio. Em diversas oportunidades, exerceu a representação do governo brasileiro em relevantes e variados eventos jurídicos internacionais. Representante do Brasil no Conselho de Direção do Consórcio Eurosocial Justiça, Paris, 2007 a 2010, coordenador nacional junto à Conferência de Ministros de Justiça dos Países Ibero-Americanos, Madrid, 2007-2010, expositor na 11ª Conferência dos Ministros de Justiça dos Países de Língua Portuguesa, em Guiné-Bissau, em 2008, membro da delegação brasileira perante o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, Genebra, 2009, representante do Brasil na reunião da Comissão Europeia para apresentar a experiência do projeto Justiça Comunitária em Bruxelas, 2010. Concomitantemente à exuberante atuação profissional acima denunciada, o empossado também não descurou da produção científica, tendo publicado já 7 obras jurídicas na área do direito administrativo, constitucional e processo civil, além de dezenas de artigos em diversos repositórios e proferido diversas palestras em eventos jurídicos. Ainda ministrou cursos perante a Secretaria Municipal de Administração de Porto Alegre, Escola Superior de Direito Municipal, pós-graduação em Direito Municipal perante o Centro de Estudos Superior de Santa Catarina, Administração Pública perante a Universidade do Oeste de Santa Catarina. Recebeu inúmeras condecorações, dentre as quais, exemplificativamente, destacam-se a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de comendador, outorgado pelo TST, em 2008, Medalha do Mérito Eleitoral Classe Jurista, conferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, em 2008, Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, militar,
outorgada pelo Superior Tribunal Militar em 2009, e medalha Professor Santiago Dantas, outorgada pela Associação Nacional dos Procuradores Federais em 2009. Há vidas que costumamos dizer euclidianas, achatadas em um único plano. Há vidas, porém, ao contrário, que alcançam vários planos. Este é o caso do Rogério Favretto, cuja marca indelével não se resume às atividades profissionais e acadêmicas acima referidas a voo de pássaro. Quem o conhece sabe que sua personalidade é primeiramente forjada por forte preocupação social que foge das palavras para se transformar em ações efetivas. Nesse passo, calha lembrar a sempre atual preleção de Antônio Vieira, em seu famoso Sermão da Sexagésima, proferida na Capela Real em Lisboa no ano de 1665. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não o derrubou com um estalo, senão com a pedra. Para falar aos ventos bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Com efeito, o cidadão Favretto não se deixa consumir na atividade profissional. Paralelamente a ela, desenvolve intenso trabalho comunitário em prol dos desvalidos, distribuindo alimentação, roupas e utensílios básicos a uma enorme gama de cidadãos sem teto. É um dos mais ativos integrantes da Ação Solidária, organizada no seio da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul e patrocinada por diversos contribuintes espontâneos, juízes ou não, que desde abril de 2020 vem distribuindo nas ruas da cidade e creches refeições, agasalhos, colchões, lanches e máscaras aos desvalidos. Foram já distribuídas 8.115 refeições, marmitas acompanhadas de bolo e água mineral, e mais de 11.500 merendas. Foram doados mais de 500 cobertores, 80 toalhas, milhares de máscaras, meias, moletons, fraldas, brinquedos, livros, calçados e produtos de limpeza. Em jornal interno da AJUFERGS, Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, Favretto prestou o seguinte depoimento, cito: esta ação solidária se define na gratidão. Gratidão de poder contribuir com as necessidades dos moradores de rua. Gratidão retribuída por eles em cada sorriso, cumprimento e agradecimento recebido. Porém, fica sempre uma angústia dupla. Primeiro, em perceber que cada dia mais aumenta essa população de rua, muitos já produtos da crise da pandemia. Segundo, pela falta de políticas públicas efetivas para atender as pessoas mais vulneráveis. Esta visão humanística enriquece sobremaneira a função do juiz. É imorredora a preleção de Carlos Maximiliano. Existe entre o legislador e o juiz a mesma relação que entre o dramaturgo e o ator. Deve este atender às palavras da peça e inspirar-se no seu conteúdo. Porém, se é verdadeiro artista, não se limita a uma reprodução pálida e servil. Dá ao papel, encarna e, de modo particular, o personagem, imprime um traço pessoal à representação, empresta às cenas um certo colorido, variações de matiz quase imperceptíveis, e de tudo faz ressaltarem aos olhos dos espectadores maravilhados belezas inesperadas, imprevistas. Assim, o magistrado não procede como insensível e frio aplicador mecânico de dispositivos, porém como de aperfeiçoamento destes, intermediário entre a letra morta dos códigos e a vida real, apto a plasmar, com a matéria-prima da lei, uma obra de elegância moral e útil à sociedade. Ao escolher o desembargador Rogério Favretto para ocupar esta nobre função perante esta egrégia Corte Eleitoral, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu nele magistrado amplamente capacitado para tanto, como já demonstrou perante sua longa carreira. Tenho certeza que esse tribunal muito aplaudirá a atuação deste novo membro, preocupado, sobretudo, em fazer justiça, de acordo com o sentimento da cidadania e do ordenamento jurídico. Muito obrigado. Veremos agora o nosso já empossado desembargador, Rogério Favretto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento, então, o excelentíssimo desembargador
Dr. Armínio José Abreu Lima da Rosa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, excelentíssimo desembargador federal Luiz Alberto de Azevedo Arvale, caro amigo e colega, desde já agradecendo sua generosa saudação, certamente fruto da nossa amizade. Eminentes desembargadores, integrantes desta Corte Eleitoral, que ora passo a integrar. Excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral, Dr. Fábio Venzon. Saúdo todos os advogados e advogadas assistentes nesta sessão de posse. Desembargador Favretto, o microfone desligou. Desculpe, viu? Foi automático aqui. Então, retomo saúde, então, também aqui, não sei se foi ouvido, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Fábio Venzon, saúdo todos os advogados e advogadas assistentes nesta sessão de posse, demais autoridades que acompanham essa posse pelo sistema virtual, servidores desse tribunal, familiares e amigos presentes que também acompanham pelo sistema de transmissão virtual. Desde logo, um agradecimento muito especial à minha família, como esteio de toda a caminhada profissional e de vida. Em especial, minha mãe Elídia e meus filhos Isadora e Frederico. Por circunstâncias do momento triste que enfrentamos pela pandemia da Covid, ficamos privados da presença física e a possibilidade de um abraço mais afetuoso. Contudo, esse pequeno lamento fica insignificante pela triste perda de mais de 527 mil brasileiros, a maioria vitimados pela negligência e omissão dos governos em promover políticas de prevenção, tratamento adequado e vacinação ágil, associado ao negacionismo de parte da população. Inicialmente, eu gostaria de reiterar os agradecimentos pelas palavras, novamente, de boas-vindas e estímulos do amigo e colega Luiz Alberto Arvale, fruto, certamente, da nossa amizade, a quem nutro um especial carinho e distinguido pela sua saudação. Muito obrigado, Arvale, e a todos os colegas pela acolhida. Apresento-me como colega substituto nesta Corte Eleitoral, colocando-me à disposição para eventuais substituições e outras colaborações. Conte sempre comigo, Arvale, e todos os demais colegas. Desde já agradeço também a distinção dos colegas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pela indicação para integrar o TRE, na condição de juiz eleitoral substituto. Hoje é um dia de muita felicidade, não só para mim, minha família e amigos, mas para todos aqueles que compartilham da minha vida, por mais esta oportunidade e missão profissional que recebo. Felicidade redobrada por reencontrar nesse tribunal grandes amigos. Desembargador Armínio Lima da Rosa, quem conheço desde sua atuação no Tribunal de Alçada e depois no Tribunal de Justiça, em especial nas minhas atuações e andanças pelo órgão pleno daquela corte, onde muito atuei como procurador do município, sempre recebi sua atenção, como de todos os colegas, e aprendi muito com sua qualidade na prestação judicial e a atenção que tinha com todos os profissionais. E também quando exerceste a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos anos de 2008 e 2009, oportunidade que já me encontrava atuando no Ministério da Justiça, e agora, inclusive, firmamos parcerias na época em prol desse tribunal, que Vossa Excelência é originário e aqui preside agora, já presidiu e preside o Tribunal Regional Eleitoral. Então, digo da alegria em revê-lo, compartilhar desse ambiente de trabalho, da sua liderança e condução desse tribunal. Desembargador Francisco José Meixa, caro amigo, também registro a alegria de reencontrá-lo e poder atuar na mesma corte. Nós temos uma origem comum também, nos nossos tribunais somos oriundos do 5º Constitucional. Vossa Excelência é também uma grande referência para mim. Desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, caro amigo, também feliz por reencontrá-lo nessa corte, quem conheci quando ainda atuava na Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, e Vossa Excelência postulava a nomeação para esse tribunal, onde atua desde 2012, certamente com muito merecimento. Caro desembargador Gerson Fischmann, meu especial amigo, importante liderança da advocacia gaúcha, muita alegria e felicidade também reencontrá-lo e poder atuarmos juntos. Excelentíssimo desembargador Amadeu Butelli e Oyama de Moraes, os quais
apenas conheço pelas atuações no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e nesse Tribunal Eleitoral. Espero aqui também aprender com o conhecimento de vossas excelências. Caro juiz eleitoral substituto Miguel Silveira Ramos, grande amigo, também uma felicidade reencontrá-lo e podermos exercitar parcerias nessa corte. Estimada juíza eleitoral Kali Kogo Rodrigues, recém-empossada, também receba a minha saudação especial. Como se percebe, reencontro muitos amigos e espero conquistar outras amizades, porque, além da parceria do trabalho, um dos melhores ganhos que levamos para a vida são as amizades. Como disse, sinto-me honrado e feliz com esse momento. Me integro a esta corte em prol da cidadania e para trabalhar em favor da justiça, com muita humildade e dedicação, com respeito às divergências, porque inerentes ao debate jurídico e voltadas à efetivação dos direitos fundamentais. Sempre procuro viver intensamente cada momento da vida. De regra, não faço planos de longo prazo. Acredito que isso decorre da minha história de vida, sempre superando obstáculos e encarando os desafios que se apresentam pelo caminho, com dedicação e humildade. Por isso, a partir de hoje, reencontro-me com o direito eleitoral, depois de algumas experiências no passado. A primeira, ainda na década de 80, quando servidor da Prefeitura Municipal de Itapejara, fui cedido ao cartório da 100ª Zona Eleitoral, para trabalhar no recadastramento eleitoral e lá prossegui, atuando por 3 anos e meio como auxiliar eleitoral. Foi uma experiência ímpar, que relembrei muito quando li a publicação desse tribunal que me foi enviada, intitulado Voto Eletrônico, 20 anos da urna eletrônica. Tive aí uma volta ao passado, relembrando muitas coisas. Nessa passagem como servidor da Justiça Eleitoral, tive desafios e tarefas importantes, desde atuar nos registros de filiação partidária, observador eleitoral nas convenções dos partidos políticos, plebiscito de emancipação municipal, preparação e condução das eleições municipais de 1988 e das eleições gerais de 1989. Aprendi muito com todos esses processos eleitorais, sempre sob orientação dos qualificados juízes que respondiam por aquela jurisdição. Por isso, feliz por integrar esta corte eleitoral, que conta com um qualificado quadro de técnicos em todas as áreas, agradecendo desde já a acolhida, atenção e apoio recebido pelos servidores dessa justiça especializada. Também já atuei em fiscalização de eleições como advogado, com algumas passagens pelo plenário desse tribunal, que ora passo a integrar com muita honra. Na condição de procurador do município, quando se discutia a manutenção de programas institucionais de publicidade da municipalidade, às vezes questionados nas disputas e sempre acirradas eleições municipais. Guardadas as devidas atualizações do tempo, legislação e jurisprudência, voltarei a participar desses debates jurídicos do direito eleitoral, o que contarei com o apoio e conhecimento dos colegas dessa corte, o que me tranquiliza muito, registrando apenas que, com muita humildade e aprendizado, vou me dedicar para contribuir na prestação judicial e no aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Feitas essas observações de nostalgia e reencontro com a Justiça Eleitoral, gostaria de fazer breves considerações sobre a importante atribuição que assumo e desafios mais imediatos, maiormente pelo contexto político e social do Brasil, bem como a realização das eleições de 2022. Arrisco a fazer 2 apontamentos, por entender estarem em relação direta com a missão institucional da Justiça Eleitoral. Algumas breves anotações sobre a democracia como preceito basilar do Estado de Direito e, por decorrência, breves comentários sobre o procedimento eleitoral que a consagra atualmente por meio do sistema de votação eletrônica. Primeiro, necessário destacar o singular papel da Justiça Eleitoral na preservação da democracia, seja pelos desafios acumulados desde a redemocratização do país, seja pela função reiterada de permitir a lisura dos pleitos eleitorais. A democracia depende substancialmente da garantia e exercício pleno e livre do direito de todos os cidadãos, habilitados pela Constituição e pelas leis da República, de votarem e escolherem seus gestores e representantes nos parlamentos municipais, regionais e no Congresso Nacional. Da mesma forma, é a garantia da possibilidade dos pretendentes participarem das agremiações partidárias, seus debates internos e escolhas para concorrer aos cargos eletivos. Tudo passa pela vigilância
e cuidados da justiça eleitoral, objetivando a contínua democratização do Estado e da sociedade. Em tempos de acirramento político que vivemos e posições extremadas, onde não raramente presenciamos ameaças veladas ou não só sobre a garantia constitucional, democrática e até sobre as instituições, redobra a importância e zelo dos tribunais eleitorais na condução e preservação das escolhas eletivas do povo. Sempre nas crises democráticas, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, como já se viu em outros momentos da história, torna necessário dar envergadura e robustez ao sistema constitucional, a fim de permitir que as patologias antidemocráticas não afetem ou abalem as estruturas da democracia. Em última análise, a democracia depende das instituições de Estado, como a justiça eleitoral. Mas, mais que isso, depende de todos os cidadãos brasileiros, visto que nenhum líder político isoladamente pode acabar com a democracia. A democracia é um empreendimento compartilhado, em aperfeiçoamento constante. Sua manutenção e destino depende de todos nós. No livro Como as Democracias Morrem, onde Steven Levitsky e Daniel Ziblatt fazem uma análise perspicaz e bem fundamentada sobre como a democracia está sendo enfraquecida em muitos países, inclusive com o substrato e apoio normativo, colhe um importante depoimento ao escritor E.B. White sobre o que é democracia. Diz ele, é a fila que se forma sem confusão, é o não em ou não empurre, é o furo no saco de cereais que vaza lentamente, é o amassado na cartola. Democracia é a suspeita recorrente de que mais da metade das pessoas está certa mais que a metade do tempo. É a sensação de privacidade na cabine eleitoral, a sensação de comunhão nas bibliotecas, a sensação de vitalidade em toda parte. Democracia é a carta ao editor, democracia é o placar na nona entrada. É uma ideia que ainda não foi desmentida, uma canção que a letra não desandou. Essa singela citação que fala da essência da democracia, desde as coisas simples da vida cotidiana até os maiores desafios, creio que indica a importância e alerta permanentemente a todos nós, muito mais aqueles que têm a responsabilidade política e institucional de defender o Estado democrático de direito, maiormente porque o momento conturbado que vivemos no Brasil e em boa parte do mundo. Dito isso, passa ao segundo ponto, nessa singela manifestação que diz respeito aos questionamentos em voga sobre a lisura das eleições e ataques ao voto eletrônico. Aqui reside preocupação bem atual, posto que não são somente bravatas lançadas na mídia e redes sociais, mas proposições legislativas, inclusive de emenda constitucional, para introduzir o voto impresso no processo eletrônico de votação. E o contraponto está na longa história de nossa votação eletrônica, que experimenta desenvolvimento da urna eletrônica ainda no início da década de 90, rumando para a informatização do processo eleitoral. Após a Justiça Eleitoral completar a integração de sua rede de informática em 1994, seguida da criação e aprovação da urna eletrônica, essa é testada nas eleições municipais de 1996, com mais de 32 milhões de votantes no novo sistema. E esse tribunal, com seus quadros técnicos e participação importante de diversos magistrados eleitorais, contribuíram muito na preparação, construção e aperfeiçoamento do sistema de votação eletrônica. Desde sua concepção, a votação eletrônica ganhou notoriedade, confiança e prestígio, não só no país, mas servindo de modelo confiável e reprodutor em outros países, conforme recomendações avalizadas por observadores internacionais. Importante destacar que o processo do voto eletrônico é seguro, transparente e, sobretudo, é auditável. Não existem registros de fraude eleitoral comprovada nas urnas eletrônicas, o que seria suficiente para afastar as investidas de instituir voto impresso sob pretexto de aprimorar a votação eletrônica. Em recente debate na Câmara dos Deputados, por meio de uma comissão geral que discute as propostas que alteram a legislação eleitoral, entre elas a adoção de urnas eletrônicas que permitam a impressão dos votos pela PEC 135 de 2019, constatou-se, além dos parlamentares defensores do voto impresso, muitos outros, que mesmo entendendo ser uma proposição controversa, manifestaram-se que a Câmara de Deputados está aberta ao debate. O sinal de alerta está lançado. Não questiono a legitimidade política do parlamento
para debater e aperfeiçoar a legislação eleitoral. Mas o estranho e contraditório entre os defensores do voto impresso está no fato que todos esses parlamentares foram eleitos regularmente pelo sistema da urna eletrônica, muitos por vários mandatos, e disso não reclamam e nem verificam o risco de fraude. Menos mal que as instituições estão atentas para tentar conter essa perigosa onda que busca incutir fragilidades que não existem num sistema de votação eletrônico tão testado e consagrado. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que recentemente me faço valer de uma manifestação sua, disse o seguinte: o voto impresso é um retrocesso, pois facilita a quebra do sigilo da escolha do eleitor, abrindo margem para a compra de votos, prática ainda recorrente no país. Também alertou o ministro-presidente do TSE que a instituição do voto impresso permite fraudes eleitorais, pois os votos passam a ser manipuláveis na hora de recontagem ou do transporte e armazenamento das urnas. Em suma, modestamente penso que a introdução do voto impresso seria uma proposição de reforço à votação eletrônica desnecessária para um problema que não existe. Pelo contrário, o voto impresso é um sinônimo de recontagem de votos e antecipação de questionamentos sobre a legitimidade dos resultados eleitorais, os quais devem preservar o exercício livre da democracia direta. Portanto, com as vênias por tocar nesse ponto delicado em voga nos debates políticos e legislativos, mas, contudo, modestamente, pensei e penso que não se pode silenciar sobre esse risco de retrocesso ao sistema de votação eletrônica, em especial porque gerado e testado e conduzido pela Justiça Eleitoral. Mas é preciso, de forma permanente, reafirmar a democracia a partir do reconhecimento que toda pessoa tem direito a exercitar a sua cidadania pelo direito ao voto direto, livre, nas suas escolhas eleitorais. Dessa forma, com muita alegria e disposição que me incorporo a esse tribunal, elevado de espírito coletivo e muita prudência, ainda mais num tribunal com a singular atribuição de dar efetividade ao direito fundamental da cidadania, expressado nos processos eleitorais em todos os debates que envolvem esse tema. Muito obrigado pela assistência de todos, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Coloco a palavra à disposição dos colegas que desejarem, e do Dr. Venzon, que desejarem se manifestar. Presidente. Sim, desembargador Meixo. Com a palavra. Em primeiro lugar, eu devo responder à queixa do desembargador Orvalli. Imagine que ele reclamou, fez uma queixa para fazer uma saudação, aliás, como foi a sua fala, como foi também a homenagem do desembargador Gerson na sua posse, a qualidade da sua fala e agora também a qualidade da homenagem em receber o desembargador federal Rogério Fabrito. Meu caro presidente, meus caros colegas, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, os advogados presentes, a doutora Viviane, doutor Vinícius e outros que estão acompanhando. Também eu percebi que estão aí outros colegas que não estão aqui nessa tela, o doutor desembargador Miguel, a desembargadora Kalin. Conheci o desembargador Favreto em 95, quando procurador de carreira do município de Porto Alegre. E ao depois como procurador-geral do município de Porto Alegre. E aí, o desembargador Armínio deve lembrar disto, tínhamos aqui a presença do doutor Rogério e da sua equipe de procuradores praticamente todas as semanas. A questão da progressividade do IPTU. E aí aprendi a admirá-lo como advogado, como pessoa humana, e também toda esta força do aprimoramento. Ele é um exemplo, né,
por isso que eu mexi aí na nossa conversa anterior, informal, o que Tapejara mandou para o mundo. É isso. Né? O desembargador Favretto tem toda a formação acadêmica, toda a força do seu trabalho como municipalista e também toda a força, todo o reconhecimento, né? Como assessor especial da Casa Civil e, principalmente, aí tivemos diversos contatos, como secretário nacional de reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça. E eu também tenho, seguidamente, desembargador Favretto, contato com as suas obras, especialmente os comentários à Lei de Improbidade Administrativa e os comentários à nova lei do Mandado de Segurança. Então, fica esse registro da qualidade do seu trabalho e da alegria muito grande em recebê-lo aqui no tribunal. Falou muito bem sobre a obra de Quando as Democracias Morrem. E também uma das formas, e isso está nessa obra, se bem me lembro, nós temos que cumprir regras escritas, mas também temos que cumprir regras não escritas, que é o respeito aos opositores, é o respeito aos adversários e é o respeito aos que atuam no sistema da administração da justiça. Então, fico muito feliz em poder, juntamente aqui com os colegas, especialmente com o nosso presidente, recebê-lo no Tribunal Regional Eleitoral, para aqui trazer todo o painel riquíssimo da sua história, da sua biografia, ainda acrescentada agora também por esse trabalho, eu diria, benemérito, com, eu diria assim, as vítimas da nossa pandemia. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Sim, desembargador Silvio. Eu gostaria de me dirigir ao desembargador Rogério Favretto para dizer que ele receba as minhas saudações com os meus votos de certeza de que Vossa Excelência vem engrandecer a este tribunal, sobretudo a partir do seu vasto currículo, a experiência de vida muito bem traduzida aqui pelo desembargador Aurvale na sua saudação, mas, sobretudo, nesta sua trajetória de vida, também focada nesta feição da humanidade do ser, com todas essas ações beneméritas, espontâneas, solidárias, que fomos brindados aqui em ouvir, que caracteriza também a sua personalidade. Por tudo isto, a minha convicção de que Vossa Excelência chega para engrandecer este tribunal, mas também enriquecer aos jurisdicionados com as proficientes decisões que haverão de surgir com o exercício da sua jurisdição. Singelamente, mas com muita sinceridade, renovo os agradecimentos pelo apoio num passado que foi na minha primeira nomeação para este tribunal. Desejo muitas boas-vindas, mas, sobretudo, que Vossa Excelência seja muito feliz em mais esta trajetória de vida. Muito obrigado. Senhor presidente, cumprimentando o senhor presidente, na sua pessoa, os demais colegas aqui presentes, o Ministério Público, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, os servidores, os advogados aqui presentes, e também aqueles que estão nos acompanhando, o desembargador Miguel, a desembargadora Karen. Esses últimos dias, senhor presidente, se ofereceram para mim, especialmente, uma alegria que agora é redobrada.
não só das amizades que eu já vinha cultivando com todos os integrantes da Corte, mas com a presença há pouco, com a nomeação do desembargador Orvalho, um dileto amigo desde os bancos da faculdade, como referi, e agora redobrada e multiplicada com a presença do desembargador Rogério Favretto. Um amigo especial, uma pessoa que há anos já venho acompanhando a carreira e venho admirando e aprendendo de sua integridade, da sua independência, e como bem relatado, e endossando as palavras do desembargador Neste, do desembargador Silvio, um trajeto que é aquele trajeto de significação da vida. Uma pessoa que foi galgando e com uma vasta experiência, e tenho, então, esta alegria de partilhar esta corte com o desembargador Rogério Favretto, a quem tenho um imenso carinho, uma imensa admiração, e mais, não tenho dúvidas nenhuma que o próprio currículo dele, tanto o currículo formal, assim como tive o privilégio de acentuar na pós-desembargador Orvalho, mas o currículo de um ser humano destacado, de um homem voltado com os olhos para aqueles que necessitam de apoio e de ajuda, um homem que tem este coração imenso. Então, meu especial amigo, desembargador Rogério Favretto, e eu vou me permitir aqui, meu querido amigo Rogério Favretto, saindo das formalidades, porque assim nos tratamos, assim nos conhecemos. Aliás, dizem os franceses, o desembargador Orvalho tem bem conhecimento disso, que não se deve tratar os nomes pelos cargos, as pessoas, e sim pelos seus nomes, que se identificam mais do que as qualidades alcançadas. Seja muito bem-vindo a esse tribunal, desembargador Favretto, Rogério, amigo. Vamos realmente enfrentar anos difíceis o ano que vem, este ano, com a eleição que se avizinha bastante acirrada, mas temos a certeza que esta corte está muito bem representada. E, aliás, é um perfil que o desembargador Silvio conhece melhor do que eu, mas há alguns anos que já aqui estou, este tribunal tem esta capacidade de trazer, tanto do Tribunal Federal, quanto da Justiça Estadual, do Tribunal de Justiça, e da OAB, e do Juiz de Primeiro Grau, e do Ministério Público, pessoas de excelência. Então, muito bem-vindo, parabéns, um grande abraço, meu fraterno amigo Rogério Favretto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente? Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais integrantes da Corte, estendendo a saudação aos colegas que nos assistem virtualmente, o desembargador Miguel Ramos, doutora Kallen, desembargadora Kallen. Inicio também cumprimentando o doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, secretaria sessão, em nome de quem cumprimento todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Saudação também aos advogados que aguardam oportunidade de sustentação oral nesta sessão e toda a nossa assistência, especialmente familiares e amigos do nosso empossando, desembargador Rogério Favretto. Inicio cumprimentando o desembargador Orvalho pela brilhante saudação ao nosso novo colega, desembargador Favretto, cujo conteúdo da saudação pôde demonstrar àqueles que não o conhecem muito bem, desembargador Favretto, mas que, na sua trajetória pessoal e profissional, teve o devido acompanhamento daqueles que militam no Judiciário Gaúcho, especialmente quando cheguei em Porto Alegre e tive oportunidade de acompanhar o trabalho de Vossa Excelência, especialmente perante a Procuradoria Municipal. O currículo, como referi dias atrás, na posse do doutor desembargador Orvalho, fala por si só. Sua experiência de vida é muito grande e certamente muito contribuirá para a sua atuação perante esta Corte Eleitoral. Destaco aqui a sua atuação como advogado, especialmente na área de direito público, trabalhando como assessor de câmaras municipais, procuradoria municipal, atuando agora também como desembargador federal, representando também perante o Ministério da Justiça e tendo, inclusive, atuado de forma interina como prefeito municipal desta capital. Autor de várias obras, ou seja,
Vossa Excelência percorreu, né, os diversos cargos, né, na atividade pública, atuando principalmente perante a Justiça Eleitoral, circunstâncias que lhe conferem uma tamanha experiência que muito contribuirá para a sua atuação nesta Corte Eleitoral. Por fim, saliento a sensibilidade de Vossa Excelência para com os trabalhos comunitários que desenvolve junto à Associação de Juízes Federais, trabalho este de extrema importância, tão necessário, especialmente nessa fase que vivemos, onde as desigualdades se acentuam profundamente. Seja, então, muito bem-vindo, desembargador Favretto, né? Já tivemos aqui um grande integrante, inclusive ex-presidente, com o mesmo sobrenome, presumo que seja parente, desembargador Clarindo Favretto, infelizmente, né, falecido há poucos meses. Então, novamente, sinta-se em casa, né, conte conosco para o que precisar e, novamente, muito bem-vindo. Muito obrigado. Senhor presidente. Só eu perco o amigo, mas não perco a piada. O desembargador Butelli me deu um susto quando disse para o desembargador Favretto, eu pensei que ia dizer, conte conosco para o que der e vier. Senhor presidente, eu aproveito e saúdo todos os integrantes desta sessão e todos os que estão nos assistindo. E, para mim, uma satisfação muito grande receber e saudar o desembargador federal Rogério Favretto, que, como todos os colegas destacaram, tem um currículo, uma qualificação pessoal e profissional que falam por si só. Destaque em todas as áreas de atuação que teve, e um destaque muito grande também, como bem salientou o desembargador Butelli, na área social. Esse conjunto define uma personalidade marcante, que, tenho certeza absoluta, qualifica enormemente essa casa e será de muito auxílio a todos nós. Desembargador Favretto, é uma satisfação tê-lo aqui no TRE, seja muito bem-vindo e conto com Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor Fábio, tenha bondade. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Arminio da Rosa, em nome de quem saúdo as autoridades que nos assistem, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, uma saudação especial ao desembargador Rogério Favretto, ali empossado, ao desembargador Miguel Ramos e a desembargadora Karen também que nos assistem, doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, saúdo igualmente os advogados e advogadas, toda a nossa audiência. Desembargador Rogério Favretto, em nome do Ministério Público Eleitoral, lhe parabenizo pela posse nessa Corte, na condição de desembargador substituto, na vaga reservada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Desejo a Vossa Excelência pleno êxito no biênio que se inicia e que Vossa Excelência possa trazer sua contribuição à formação da jurisprudência da Corte. Finalmente, eu coloco a Procuradoria Regional Eleitoral à disposição para que, a bem da democracia brasileira, possamos alcançar o objetivo comum de assegurar eleições legítimas e isonômicas e representem efetivamente a vontade do eleitor. Seja bem-vindo, desembargador Rogério Favretto. Muito bem. Então, agora, apenas para encerrar, caríssimo amigo desembargador Favretto, quando lhe falei, agora acredito que Vossa Excelência entende por que se ter trazido a sua posse exatamente para uma sessão específica, né, e não acavalarmos, né, 3 posses num dia só. Ficaria muito maçante, muito massacrante, e também se perderia o brilho de cada uma das posses. E lhe falei na ocasião que eu fazia questão de ser eu quem iria lhe saudar, até pelas relações que temos com o tempo. Mas, no entanto, me dei conta que ninguém mais indicado que o desembargador Orvalho para fazer isso, seja pelo convívio no Tribunal Federal, seja pela relação de amizade que existe, e pelo que se ouviu hoje, pelo que se viu hoje, é a pessoa mais talhada para isso, né? Uma belíssima fala de desembargador Orvalho, meus cumprimentos. E também, desembargador Favretto, meus cumprimentos pela sua fala.
Não é surpresa para quem o conhece o conteúdo dela, especialmente a sua preocupação com a democracia. Não? E esse tribunal está engajado nisso, estamos já numa campanha para defender a legitimidade do nosso processo eleitoral e estamos paulatinamente fazendo isto. Né? E já aqui, mais ou menos, já nos articulamos para termos textos para divulgação na mídia. E Vossa Excelência está convocado para isso. Eu conheço o desembargador Favreto de muito tempo. Agora vou entregar o desembargador Favreto. Fui seu examinador na prova no concurso da Procuradoria do Município. E me tocou a mim ser o examinador de Direito Civil. E, para minha indignação, alguém, que não direi o nome, impugnou uma pergunta, veja como me marcou, que eu não esqueci, a pergunta 10, sobre posse do desembargador Favreto. E uma impugnação muito bem feita, tive que ir para os livros para responder. Então, desde ali, conheço o desembargador Favreto. E depois, dando órgão especial, chefiando a Procuradoria do Município, o desembargador Favreto se destacava. O desembargador Luiz lembrou a progressividade de PTU. Eu vou lembrar aqui a lei do comércio aos domingos em Porto Alegre. O desembargador Favreto há de lembrar, conversamos muito sobre isso. Né? E depois, quando o desembargador Favreto esteve no Ministério da Justiça, era o embaixador do Rio Grande do Sul lá. Mais de uma vez fui recebido pelo desembargador Favreto, ainda na vice-presidência, junto com o presidente Marco Antônio, e depois na presidência, o desembargador Favreto, mais que interessado, um leal amigo e um leal defensor das boas causas que levávamos a ele. E nessa sua forma generosa de trato, né, rotineiramente nos levava para conversar com o ministro Tarso Genro. Isso mais de uma vez. De sorte que o desembargador Favreto é um grande cidadão, é um jurista, é uma pessoa de bem, e eu ignorava essa sua atividade social, desembargador Favreto, mas fico encantado com ela, né? E que completa o quadro do seu mérito pessoal. Seja bem-vindo à casa, eu sei que aqui encontrará felicidade, encontrará realização, e precisamos de pessoas como Vossa Excelência. Um grande abraço, Favreto, se me permite a intimidade. Bem, com isso, eminentes... Obrigado a todos. Queria agradecer, gentil, as palavras de todos e deixá-los à vontade para a sessão. Vou assistir aqui reservadamente. Querendo participar é livre aí, principalmente para impugnar algum voto. Não vou ter essa audácia. Boa sessão a todos, eu vou acompanhar. Grande abraço aí. Peladamente. Bom trabalho. Obrigado, Arvalho, mais uma vez pela generosa saudação. Bem, eminentes colegas, vamos iniciar então a nossa sessão jurisdicional. O primeiro da pauta é o mandado de segurança 06.074/79 de Birubá, que estava na sessão do dia 6 e veio para a sessão de hoje. Relatoria do desembargador Luiz Alberto Azevedo Orvalho. Desembargador Orvalho, tem a palavra. Microfone, desembargador Orvalho. Microfone. Senhor presidente, demais integrantes desse plenário, Vossa Excelência se lembram que ontem eu iria apresentar esse voto, mas após a alocução do ilustre procurador eleitoral, eu resolvi retirá-lo para aumentar e tocar num assunto que não estava bem enfatizado. A questão é muito singela, foi uma multa eleitoral fixada em 5.000 UFIRs. E como a UFIR foi extinta em 2001, aquele valor histórico, que no caso daria R$5.000, mais ou menos, o juiz resolveu corrigi-lo pelo IGPM, e isso virou 25, 30, quase R$30.000 atualmente. Então, houve esse mandado de segurança contra a correção monetária, apenas esta a questão. E, em liminar, foi suspensa, então, a decisão,
e eu estou confirmando essa decisão liminar que foi dada pelo juiz e estou, em princípio, contrariando apenas uma parte do parecer do ilustre procurador, que o procurador também entendeu que não poderia haver essa correção monetária pelo IGPM desde 2001, mas entendeu, sim, que deveria haver uma correção monetária desde a condenação. No caso, a condenação aqui se deu em novembro de 2020, e então a promoção seria no sentido de que se houvesse essa correção monetária. Eu, examinando a matéria, a legislação eleitoral e a jurisprudência do TSE, data vênia, não encontrei fundamento legal para essa correção monetária. A correção monetária se admite no caso de parcelamento, mas aqui é dado à parte o prazo de 30 dias para pagar, e se não paga, sim, aí haverá posteriormente essa correção monetária. Mas não há possibilidade da correção desde a condenação. O artigo 3º da resolução TSE 21975 diz que, ultrapassado o prazo de 30 dias do trânsito em julgado da decisão sem recolhimento da multa, esta passa a ser líquida e certa, e, ao interpretar esse dispositivo, o TSE afirmou o entendimento que a incidência de correção monetária é imprescindível, só é possível após o trânsito em julgado da condenação, e não da condenação. Então, com relação a essa parte, eu estou dando total procedência ao mandado de segurança, entendendo que, efetivamente, a decisão liminar deve ser mantida com esta conotação de não ser possível a correção monetária desde a condenação. É apenas esta a retificação que faço. Os demais colegas estão de pleno acordo, não? Então, vou proclamar o resultado. Por unanimidade, concederam a segurança, no sentido de que a multa devida pela coligação Aliança Popular e Silvestre Antônio Rebelato deve ser fixada em R$ 5.320,50 para cada um. É o resultado. O segundo feito em mesa para seu julgamento é o recurso de prestação de contas 0600-950-35 de Portão, Dione Rafael Bandeira da Rosa, o recorrente, desembargador Mecha, o relator, e a preferência da doutora Viviane de Fátima Blanco, somente interesse. Doutor Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, saudação à doutora Viviane, que se encontra presente, traz de prestação de contas a eleição de Dione Rafael Bandeira da Rosa, eleição 2020, em que houve a desaprovação das contas em virtude da verificação de que teria havido doação para a própria campanha em valor superior ao limite de 10% previsto para gasto de campanha, aqui a questão do autofinanciamento. Então, foi determinada aí, no caso, a desaprovação das contas e determinado o pagamento de multa no valor de R$ 234,11. Nós, agora em linha aí com a jurisprudência da Corte, que está entendendo que o valor, sendo inferior a R$ 1.064,10, já tivemos outros casos de julgamento de autofinanciamento idêntico ao presente, né, entendendo pela aprovação das contas com ressalvas, nós fizemos uma retificação por escrito nesse sentido. Então, passamos a opinar, nesse caso aqui, pela aprovação com ressalvas das contas, em virtude do valor. Então, fizemos essa retificação no parecer. Esse é o parecer. Desembargador Mecha. Hoje é o dia dos microfones fechados. Microfone, desembargador Mecha. Desembargador Mecha, o microfone. Pois não. Eu vou passar a palavra, então, à doutora Viviane, né? Não, é só interesse, desembargador Mecha. Só um minutinho. Esse aqui, colega de Portão.
Inicialmente, eminente presidente, eminentes colegas, o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do tríduo legal e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Trata-se de prestação de contas de candidato a vereador relativas às eleições do ano de 2020. As contas do recorrente foram desaprovadas, com base em parecer conclusivo de exame técnico das contas, no qual foi indicada irregularidade que consiste em extrapolação no uso de recursos próprios previstos na campanha, considerando-se o limite de 10% sobre o valor de gastos previstos para o cargo em que concorreu. No curso da instrução, o prestador manifestou-se e refutou a inconsistência apurada, afirmando ter respeitado o limite fixado pela legislação, uma vez que os valores utilizados foram inferiores a 10% do seu rendimento bruto no ano de 2019. Agora, na via recursal, o recorrente relata equívoco na interpretação da legislação, ao acreditar que o percentual limitador fixado pela norma estava relacionado unicamente ao valor de sua renda, auferida no ano anterior ao da eleição, na forma do caput do artigo 27 da Resolução 23.607 de 19. É certo que a lei permite a utilização de recursos próprios pelos candidatos em suas campanhas eleitorais, desde que atendidos os requisitos da forma e dos limites previstos em lei. E aí eu cito aqui o artigo 27 da resolução do TSE, número 23.607 de 19. Mais adiante, digo eu, observe-se que o dispositivo supracitado, além de limitar as doações de pessoas físicas em 10% sobre seus rendimentos no ano anterior, também condiciona o uso de recursos próprios, até o mesmo percentual, calculado sobre o valor do teto de gastos do cargo ao qual o candidato concorreu. Tal regramento foi recentemente incluído pela redação da Lei 13.878, de 2019, que acrescentou o parágrafo 2º-A do artigo 23 da Lei das Eleições. Tendo em vista que o valor limite de gastos nas eleições de 2020 para o cargo de vereador do município de Portão foi de R$ 20.242,73, o prestador, ao utilizar recursos próprios, na campanha no montante de R$ 2.492,50, extrapolou em R$ 468,23 o limite previsto na norma. Nesse contexto, julgo caracterizado ilícito, uma vez que o limite legal objetivamente previsto foi ultrapassado. Por outro lado, embora a irregularidade apontada represente 15,7% das receitas arrecadadas pelo candidato, R$ 2.968,50 em termos absolutos, o montante envolvido representa valor irrisório. O Tribunal Superior Eleitoral tem aprovado com ressalvas as contas de campanha sempre que o montante das irregularidades represente valor absoluto diminuto, ainda que o percentual com relação ao total da arrecadação seja elevado. Para tanto, a Corte Superior adota como referência o valor máximo de R$
R$64,10, como uma espécie de tarifação do princípio da insignificância, considerando a quantia o máximo absoluto, entendido como diminuto, conforme demonstram os julgados abaixo. Recurso especial eleitoral 63967, relator ministro Edson Fachin. E recurso especial eleitoral número 060-1473, 2018, acordo também do relator ministro Edson Fachin. E, no mesmo sentido, colhe o seguinte aresto desse Tribunal Regional Eleitoral, que é a prestação de contas número 0600-69802, de 14/7/2020, relator desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Digo eu, assim, na hipótese dos autos, embora o percentual da irregularidade na prestação de contas do candidato seja superior ao utilizado como critério pela Justiça Eleitoral para aprovação com ressalvas, 10%, o seu valor absoluto, R$ 468,23, deve ser considerado módico, pois inferior a R$ 1.064,10, sendo insuficiente para a desaprovação das contas. Além disso, não consta na sentença nenhum elemento no sentido de que o valor arrecadado pela campanha seja ilícito ou de fonte vedada. Ademais, verifica-se que a boa-fé do candidato, na medida em que declarou para a Justiça Eleitoral o valor total da doação de recursos próprios. Dessa forma, considerando-se o reduzido valor absoluto da irregularidade e a evidência de boa-fé do prestador, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, pois a falha não ostenta gravidade suficiente para macular sua confiabilidade. Outro sim, o julgamento pela aprovação das contas com ressalvas não afasta a obrigatoriedade do recolhimento da pena de multa arbitrada pelo juízo sentenciante, dada a necessidade de preservação do seu caráter sancionatório e pedagógico, em face da transgressão cometida. Nesse sentido, jurisprudência desse tribunal, relator desembargador Amadeu Henrique Ramela Butelli, na prestação de contas 0600-435, dígito 15, e do desembargador, também do desembargador Amadeu Henrique Ramela Butelli, na prestação de contas 0600-268, dígito 05. Então, resumidamente, diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as contas de Dione Rafael Bandeira da Rosa, relativas ao pleito de 2020, mantendo a aplicação da penalidade de multa no percentual fixado pelo juízo sentenciante, com fundamento nos artigos 27, parágrafos 1º e 4º e 74, inciso 2º, da Resolução TSE 23.607/2019. Sim, que voto, senhor presidente. Sim, os votos já lançados na rede estão todos acompanhando o eminente relator, então proclamarei o resultado. Por unanimidade, deram provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas, mantendo a aplicação da penalidade de multa no percentual fixado pelo juiz sentenciante, com fundamento nos artigos 27, parágrafos 1º e 4º e 74, inciso 2º, Resolução TSE 23.607 de 2019. É o resultado. Cumprimento a doutora Viviane. Presidente, Sim. Se me permite, só um abraço, os cumprimentos à doutora Viviane,
brilhante ex-aluna da Faculdade de Direito da Unicinos, a quem transmito a minha alegria de vê-la competentemente advogando perante este tribunal. Na sua pessoa, da doutora Viviane, cumprimento também a todos os advogados que estão aqui conosco e os que nos assistem. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Cumprimentos, doutora Viviane. Ainda mais um cumprimento. Não é para qualquer um cumprimento dele. O senhor está sem som, presidente. Senhor presidente, o senhor está sem som agora. Hoje é o dia. Bem, o terceiro é o recurso eleitoral 0600-486-77, de Bom Progresso, relatoria do desembargador Amadeu Butelli, Arley Lang, vereador. O vereador Arley Lang é o recorrente. Falará pelo recorrente o doutor Vinícius Klein Bondan. Doutor Vinícius. Excelência, eu quero pedir, vênia, a Vossa Excelência, para cumprimentar a todos os presentes, a solenidade, na pessoa do desembargador federal Rogério Favretto. Não sei, acredito que ele não esteja mais presente, mas, de qualquer forma, desejar a Sua Excelência uma profícua jurisdição, uma atuação neste egrégio tribunal, em defesa dos nossos valores maiores, do Estado de Direito e da democracia. Quero cumprimentar, então, a todos os eminentes desembargadores eleitorais e agradecer a palavra para proferir a sustentação oral. Prometo que eu vou ser breve, Excelência. O fundamento da desaprovação das contas impugnado mediante o recurso eleitoral interposto condiz com a reprovação das contas por despesas com combustíveis de veículo próprio utilizado por candidato em campanha eleitoral. E como fundamentos para a reforma da decisão no concernente a essa reprovação, a desaprovação das contas de campanha, nós, na resignação, trazemos uma série de elementos que demonstram a boa-fé objetiva do candidato ora recorrente. As despesas foram a despesa com combustíveis foi declarada espontaneamente na prestação de contas, paga com um cheque debitado na conta outros recursos de campanha, e foi devidamente faturada, sendo todos esses documentos constantes dos autos, né, indicados ali na minuta do recurso eleitoral. Esses indícios eles demonstram um evidente equívoco, tanto do candidato recorrente, como do próprio responsável técnico pela escrituração das contas de campanha eleitoral. Provavelmente decorrente da questão que o comodato do veículo pessoal do candidato, por conta da legislação eleitoral, deve ser declarado na prestação de contas. Nós temos o artigo 60, parágrafo 5º da Resolução 23.607, mas o combustível, com uma alteração recente da legislação eleitoral, no ano de 2017, ele passou a não ser considerado despesa de campanha. Nós temos o artigo 26, parágrafo 3º, a linha A. Além dessa questão da evidência da boa-fé objetiva do candidato, senhor presidente, e também aproveito essas escusas, saúdo também o relator, desembargador eleitoral Amadeu Butelli, a quem cumprimento, peço escusas pelo lapso. Também não cuida essa hipótese de uma hipótese reputada grave pela legislação eleitoral, né? Sendo elas a aplicação irregular dos recursos do Fundo Eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, artigo 17, parágrafo 9º, ou do Fundo Partidário, artigo 19, parágrafo 9º, tampouco recebimento de recursos de fonte vedada, artigo 31, parágrafo 3º, ou recebimento de recurso de origem não identificado, artigo 32, todos eles da Lei 9.504, Lei das Eleições. Hipóteses em que há a combinação, inclusive, da imputação de débito, né, o dever de imputar débito, glosar esses valores. Então, evidenciado também que não se trata de uma hipótese reputada grave pela legislação eleitoral.
Finalmente, os recursos são pessoais do candidato, eles provêm todos eles de recursos próprios do candidato. Então, nessa hipótese também não houve malversação de nenhuma verba pública, nem fundo partidário, nem o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. E a decorrência, do ponto de vista jurídico, é a desproporcionalidade da pena de desaprovação de contas aplicado, julgamento de desaprovação de contas aplicado na respeitável sentença, notadamente em função de uma despesa que é meramente dispensada da prestação de contas pela legislação eleitoral, né? E aí também saudando o desembargador Francisco Meche, cumprimentando pelo judicioso voto de antes, aqui também me parece que é caso da aplicação do princípio da insignificância, porque o valor, embora relevante do ponto de vista proporcional às receitas da campanha, ao total de receita da campanha, que foi modesta, é de R$ 252,85, o que está abaixo deste valor utilizado atualmente pela jurisprudência como configurador do princípio da insignificância em termos de despesa eleitoral. No recurso, nós trazemos também doutrina de Skol, do ilustre procurador do Ministério Público Eleitoral, José Jairo Gomes. Não ostentam falhas muito graves quando os materiais detectados forem de pequena monta ou insignificantes, ou ainda que não comprometam sua análise. Portanto, no entendimento desse doutrinador, haveria a necessidade de aprovação das contas. Trazemos também um precedente específico do Tribunal Superior Eleitoral, o agravo regimental em agravo de instrumento 33.360, de relatoria da eminente ministra Nancy Andrighi, julgado em 26 de maio de 2011. E, concluindo a sustentação oral, eminentes desembargadores, postulamos a aplicação do artigo 30, parágrafo 2º-A da Lei 9.504, que diz que quando erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometem seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas. Então, agradeço, senhor presidente, o uso da tribuna. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui atuando nesse distinto tribunal e reiteramos as razões do recurso eleitoral. Muito obrigado. Doutor Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. No parecer, nós mencionamos o seguinte: a questão fática já foi bem esclarecida, né? Houve a desaprovação das contas porque foram pagos recursos que saíram da conta de campanha para pagar combustível do veículo utilizado pelo candidato. E aí nós temos o artigo 35, parágrafo 6º da resolução, que menciona: não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato: combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Mas a questão, o detalhe aqui é que o recurso que aportou na conta bancária é recurso do próprio candidato. Aí nós mencionamos: ocorre que haveria violação no sentido da norma caso tivessem sido utilizados recursos de terceiros para pagamento da referida despesa. Tendo sido utilizado apenas recursos próprios, houve evidente equívoco por parte do candidato, pois bastaria que não tivesse feito ingressar os recursos na conta de campanha e tivesse pago despesas sem contabilizá-la, que não teria praticado qualquer ilícito. Quer dizer, se o recurso que ele colocou na conta de campanha é recurso próprio, e esse tipo de despesa, uma despesa que não era para ser contabilizada, não era para ser paga com recurso de campanha, bastava ele não ter feito ingressar esse recurso na conta bancária. Ele deveria ter simplesmente pago o combustível com esse mesmo dinheiro sem ingressar na conta bancária, né? Então, efetivamente, nós não vemos aqui má fé, mas existe um erro formal. Realmente entrou o dinheiro na conta bancária e não poderia ter sido pago, mas é meramente formal. Não existe aqui nenhuma má fé, nem nenhuma irregularidade de maior monta, fora o fato do valor também ficar bem abaixo dos 1.064, né? Então, o nosso parecer foi pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para aprovar as contas com ressalvas. Desembargador Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, cumprimentando o doutor Vinícius Bondan pela manifestação extremamente objetiva e clara, e também o doutor Fábio Venzon pelo parecer que é acolhido.
praticamente na íntegra, só há uma pequena divergência que eu estou votando pela integral aprovação das contas e não com ressalvas, e já explico. A questão é bastante simples, a questão fática já foi bem colocada pelo doutor Vinícius e doutor Fábio. Houve o pagamento de uma despesa de combustíveis com a empresa da dona Julita Thyssen, no valor de R$200. A campanha desse candidato foi bastante modesta, né? O ingresso único de recursos extras de campanha foram com recursos próprios da ordem de R$ 252,85. Desse valor, R$ 200 foi para a quitação dessa despesa de combustível. A nota fiscal foi emitida, né, no CNPJ de campanha, eleição 2020, Arley Lange, vereador. A quitação foi de acordo com o regramento legal, ou seja, pago com cheque nominal e cruzado, e os extratos bancários comprovam a destinação do recurso para o fornecedor. Não houve, portanto, qualquer mácula à rigidez e confiabilidade das contas deste candidato. Este equívoco, né, com relação à interpretação dessa utilização da verba para tal fim, acabou manifestando um excesso de zelo do próprio candidato, né, na documentação daquelas despesas que fez de pouca monta durante a campanha. Trago aqui também uma circunstância que foi verificada ontem à noite na revisão do voto, que houve o pagamento de um recibo eleitoral referente à cessão de uma motocicleta pertencente à senhora Elisiana Ross. Não houve a juntada do termo de cessão, conforme determina a regulamentação eleitoral. No entanto, há esta comprovação de pagamento desta utilização desta motocicleta. Está no ID 309-72683. É certo que essa despesa própria do candidato com combustível do veículo utilizado por ele na campanha não devem ser contabilizadas. No entanto, eu trago aqui um julgado do desembargador Jamil Banura, aqui do nosso TRE, onde, quando o candidato declara a propriedade do veículo automotor, ao requerer o registro de sua candidatura a esta justiça especializada, demonstra-se plausível o seu uso durante o período eleitoral, ainda que não tenha havido a efetiva confirmação por intermédio do regular termo de cessão, como reiteradamente reconhecido na jurisprudência deste tribunal. Entendo, então, que o gasto com combustível em comento deve ser considerado como despesa eleitoral. Foi regularmente declarada no relatório pertinente e comprovadamente paga em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução 23.607 de 2019. Entendo, então, que as contas merecem ser integralmente aprovadas. Senhor presidente, então, encaminho o voto pelo conhecimento e provimento do recurso, ao efeito de aprovar as contas de Arley Lange relativas ao pleito de 2020, com fundamento no artigo 74, inciso 1º da Resolução TSE número 23.607 de 2019. É este o voto. Pelos votos já lançados na rede, todos estão de acordo com o eminente relator, né, com o que posso proclamar o resultado. Por unanimidade, deram provimento ao recurso para aprovar as contas. Eu cumprimento ao doutor Vinícius Bondan. O quarto, e creio que é o último com divergência em relação a parecer ministerial, é o recurso eleitoral em prestação de contas 0600-223-98, de Quaraí, Terezinha Irail Pereira, a recorrente, desembargador Mexe, o relator. Doutor Fábio. Senhor presidente, renovando saudações, este processo trata-se de prestação de contas do candidato a vereador Zar Terezinha Mirail Pereira, eleições de 2020, município de Quaraí, em que a sentença desaprovou as contas em virtude da utilização de recursos do FEFC para pagamento de despesas com combustível de uso pessoal, no valor de R$ 741,15. Determinou o recolhimento dessa quantia ao Tesouro. Quer dizer, é muito semelhante ao caso anterior, no tocante à irregularidade. A diferença é que aqui
Lá no caso anterior, não, recursos próprios, que ficava evidente que foi um equívoco. Ele poderia ter pago por fora. Aqui não, aqui foram usados os recursos públicos do FEFC para pagar o combustível de campanha. Combustível de campanha não, combustível dos veículos utilizados pelo candidato, e se verifica que são esses veículos efetivamente, porque é o veículo que está na propriedade do marido da candidata e o veículo em propriedade de seu filho, né, conforme comprovam os termos de cedência. Então, me parece que esses veículos são para uso próprio da candidata, não para outras pessoas da campanha, enfim, e aí se aplicaria esse artigo 35, parágrafo 6º, que menciona que não podem ser pagos com recurso de campanha as despesas de natureza pessoal do candidato, como combustível e manutenção do veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Então, nesse sentido, nós entendemos que houve utilização indevida dos recursos do FEFC e que haveria necessidade de devolução desse recurso. E dentro da linha que eu já mencionei na sessão passada, em se tratando de recursos do FEFC, nós não vamos retificar o parecer quando ficar abaixo de 1.065, a não ser que seja alguma coisa que seja considerada insignificante em si, ou seja, o valor seja efetivamente insignificante. Me parece que R$ 1.065 não é um valor insignificante em si. Né? Quando for insignificante em si, ou seja, abaixo de R$ 100, me parece que aí sim, sem dúvida nenhuma, aí sim vamos opinar pela aprovação com ressalva. Nesse caso, o valor é de R$ 741, não me parece significante, e envolve recursos públicos, estando também acima do percentual de 10%, né? A razão pela qual nós estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargador Mencho. Desembargador Mencho, está com a palavra. Pois não. O recurso, ele é tempestivo, e quanto ao mérito, trata-se de prestação de contas de candidata a vereadora, relativa às eleições do ano de 2020. As contas da recorrente foram desaprovadas com base no parecer do exame técnico das contas, o qual concluiu pela utilização irregular dos recursos do FEFC. Em síntese, foi constatado o pagamento de despesas pessoais com combustível no valor de R$ 741,15. A recorrente confessou a utilização de veículos de familiares e aplicação de recursos do FEFC para o pagamento de combustível, alegando desconhecimento do impedimento legal. Ainda demonstrou o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, após a decisão do juízo ACO, e requereu a aprovação das contas com ressalvas. O tema é tratado pelo parágrafo 6º e pelo parágrafo 11º do artigo 35 e pelo parágrafo 9º do artigo 17, todos da Resolução 23.607, de 2019, que eu reproduzo aqui no voto. Mais adiante, da análise do dispositivo se extrai a impossibilidade do gasto de recursos de campanha com despesas de cunho pessoal, incluindo-se o gasto com combustível como realizado no caso concreto, tendo em vista que não se enquadra na exceção prevista no supracitado parágrafo 11 do artigo 35 da Resolução TSE 23.607 de 19. Nesse sentido, aferido o gasto irregular com recurso do FEFC, o valor deve ser recolhido aos cofres do Tesouro Nacional, parágrafo 9º do artigo 17 da Resolução 23.607/19. A alegação de desconhecimento do impedimento legal não afasta o dever de recolhimento, consoante artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Contudo, tendo em vista que a recorrente
já comprovou o recolhimento do valor, resta superada essa obrigação legal. ID 3101-7333. Por outro lado, embora a irregularidade apontada R$ 741,15 represente 14,48% das receitas declaradas pela candidata, R$ 5.118,16, em termos absolutos, o montante envolvido representa valor irrisório. O Tribunal Superior Eleitoral tem aprovado com ressalvas as contas de campanha, sempre que o montante das irregularidades represente valor absoluto diminuto, ainda que o percentual com relação ao total da arrecadação seja elevado. Para tanto, a Corte Superior adota como referência o valor máximo de R$ 1.064,10, como uma espécie de tarifação do princípio da insignificância, considerando a quantia o valor máximo absoluto entendido como diminuto, conforme demonstram os julgados abaixo colacionados. Vejam bem, recurso especial 63.967, relator ministro Edson Fachin. Recurso especial 060-1473, dígito 67, relator ministro Edson Fachin. E aqui, do nosso Tribunal Regional Eleitoral, acórdão prestação de contas 0600-69802, de 14/7/2020, relator desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Digo eu, assim, na hipótese dos autos, embora o percentual da irregularidade na prestação de contas da candidata seja superior ao utilizado, 10%, como critério pela Justiça Eleitoral para aprovação com ressalvas, o seu valor absoluto, R$ 741,15, deve ser considerado módico, pois inferior a R$ 1.064,10, sendo insuficiente para desaprovação das contas. Além disso, verifica-se a boa-fé da candidata, na medida em que declarou o gasto para a Justiça Eleitoral e prontamente aferida a irregularidade recolheu o valor ao Tesouro Nacional. Dessa forma, considerando-se reduzido o valor absoluto da irregularidade e a evidência de boa-fé da prestadora, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, pois não ostenta gravidade suficiente para macular a sua confiabilidade, nos termos do inciso 2º do artigo 74 da Resolução TSE número 23.607/19. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, para reformar a sentença, e aprovar com ressalvas as contas de Zar Terezinha Mirail Pereira, relativas ao pleito de 2020. É assim que voto, senhor presidente. Bem, todos estão de acordo? Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, deram provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. Foi retirado de pauta o que seria o quinto, não é? Onde também haveria uma divergência com o parecer ministerial, e agora só nos restam processos em que não há essa divergência, por quanto eu tenho aqui anotado. Então, vamos começar a votação 1 a 1. É evidente que todos se sintam inteiramente livres, nem precisaria dizer isso, para qualquer manifestação. Então, o quinto da pauta é o prestação de contas
0600 134 86, Partido Liberal, Porto Alegre, relatoria do desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes. Desembargador Silvio. Presidente, o caso aqui ele está já consolidado na corte. Eu só peço, vênia, que falei na primeira vez que intervi, renovar as saudações a todos e também incluir na saudação a doutora Kalin, primeiro as damas, né? E também depois o cavalheiro e o doutor Miguel. Ambos estão também nos assistindo, quero incluí-los na saudação. Eu dizia que aqui, na verdade, é uma prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do PL, com duas irregularidades. Primeiro, uma doação de detentores de cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, não filiados ao partido, no total de 21.944,68, configurando fonte vedada. Também há uma divergência entre os demonstrativos contábeis e os extratos eletrônicos da identificação de um dos contribuintes. Com isto, examinei doutrina, jurisprudência e estou concluindo pela desaprovação das contas, recolhimento do ilícito ao Tesouro Nacional, multa de 6% sobre o montante e suspensão de cotas do fundo partidário por 4 meses, na mesma linha do parecer. É como voto. Então, todos estão de acordo e proclamam o resultado. Por unanimidade, desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor de R$ 21.944,68 ao Tesouro Nacional. Acrescido de multa no patamar de 6% sobre o montante regular, bem como a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses. O seguinte, também relatoria do desembargador Silvio, recurso eleitoral em prestação de contas 0600 624 82, de Nova Araçá, Ademir Dalpozo, prefeito, no caso, recorrente. Presidente, aqui, os prestadores de conta de campanha, o prefeito e o vice-prefeito, receberam um depósito em espécie no mesmo dia, do mesmo doador, de forma sucessiva, superando o limite legal que dispensa a transferência eletrônica. Assim, os valores são considerados de origem não identificada e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Eu estou confirmando a sentença que desaprovou as contas, determinando o recolhimento de 7.500 ao Tesouro Nacional e o voto também converge com o parecer. É isto. Todos de acordo, proclamo o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O seguinte, que é o 7 da pauta atualizada, recurso eleitoral em prestação de contas 0600 945 82, procedência de Torres, Delmar dos Santos Goulart, vereador, no caso, recorrente, desembargador Silvio. O caso é semelhante ao anterior, presidente. Envolve depósitos sucessivos em espécie, mesmo doador, no mesmo dia, acima do limite legal para a modalidade, confirmando a sentença que desaprovou a conta de campanha eleitoral e determinando o recolhimento de R$ 1.500 ao Tesouro Nacional. O voto também converge com o parecer pelo desprovimento do recurso. É como voto. Como já a concordância de todos, proclamo o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. Agora, o 8º da pauta atualizada, recurso em prestação de contas 0600 433 76, Saldanha Marinho, Laedi de Souza Moraes, vereador recorrente, e relatoria do desembargador Fischmann. Senhor presidente, a situação aqui também é bastante simples. O recorrente havia contratado empresas, microempresas e empresa de microempreendedor individual, que haviam recebido auxílio emergencial por força do coronavírus, e a sentença, em função disso, entendeu de reprovar por entender que essas empresas não poderiam ter sido contratadas. Mas há aqui a própria lei que prevê a possibilidade do microempreendedor, e não há problemas, e, aliás, o parecer do Ministério Público também nesse sentido, de contratar, e são valores bastante ínfimos, R$ 200, R$ 56 e R$ 8,
fornecedoras, as empresas forneceram, não tenho aqui em mãos exatamente qual foi o serviço. Mas, nesse sentido, então, o voto é pelo provimento do recurso, né, para reformar a sentença e aprovar as contas, porque, embora sejam beneficiárias, não há nenhuma irregularidade aqui. Todos estão de acordo, proclamando o resultado. À unanimidade, proveram o recurso para aprovar as contas. O nono agora, também recurso de prestação de contas, 0600-483-15, de Barra do Quaraí, Roseli Maria Veiga Marques, vereadora recorrente, de Barão Fishman. Presidente, aqui a candidata foi intimada, inclusive, para sanar as irregularidades, que são diversas, e a única sanação foi a juntada de procuração já nessa instância. Manteve em aberto as irregularidades, faltou comprovante de pagamento de honorários advocatícios de R$2.000, inclusive chama a atenção que esse contrato de prestação de serviços jurídicos, o valor gasto é substancialmente superior à média praticada no mercado em Barra do Quaraí e acima dos contratados pelos eleitos, quer dizer, foi um contrato de um valor excepcional. E foram apontados também, houve problema com extratos de empréstimo de conta bancária, do FEFEC, outros recursos, documentos fiscais não vieram, de modo que, nesse sentido, efetivamente não há como, né, reformar a sentença, não há como, não foram sanadas irregularidades. O voto, portanto, é mantendo a sentença, que foi razoável e proporcional no julgamento das contas, como contas não prestadas. Claro que o julgamento de contas não prestadas viabiliza, em algum momento, que se possa vir a nova prestação de contas, mas, nesse momento, elas ficam como não prestadas. Esse é o voto, senhor presidente. E é o voto de todos, não? Proclamo o resultado. A unanimidade negaram o provimento ao recurso. Agora passamos aos de relatoria, ao de sobeja do desembargador Amadeu Butelli. Recurso em prestação de contas 0600-573-38, de Mato Queimado, Antônio César Rippler, é o recorrente. Desembargador Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, aqui trata-se de um depósito em espécie de R$ 1.500, efetuado no dia 1º de outubro de 2020, na conta de campanha do recorrente. Não houve a regular transferência eletrônica ou depósito mediante cheque para a verificação da origem dos recursos, e o magistrado de primeira instância entendeu qualificar esse aporte de campanha como de recurso de origem não identificado, o RONE. Determinou o recolhimento desses R$ 1.500 e aplicou uma multa correspondente à diferença do teto de gastos com recursos próprios para a campanha, que ficou na ordem de R$ 269,22, totalizando R$ 1.769,22. Pois bem, o candidato refere que teve de aportar esses recursos próprios em razão de não ter recebido nenhuma verba de financiamento de campanha que teriam sido prometidas pelo partido. Refere não ter agido com dolo ou má-fé e pede o afastamento do recolhimento dessa quantia ou, pelo menos, o recolhimento da multa. Muito bem. Já referi que não houve a forma correta de efetuar esse depósito na conta de campanha. O candidato não trouxe prova alguma de ter havido um saque desse valor em época contemporânea ou próxima da data do depósito, o que gerou incerteza com relação à origem desse recurso. Então, correto, então, a determinação de recolhimento deste valor ao Tesouro Nacional. Com relação ao valor da multa, que seria a diferença do teto de contribuição com recursos próprios e o valor efetivamente depositado pelo candidato, entendo que deva ser afastada essa multa, visto que, como não aceitamos a alegação de utilização de recursos próprios e entendemos caracterizada a recurso de origem não identificada, a aplicação dessa multa geraria uma contradição no próprio julgamento, né? De formas que, então, estou encaminhando o voto, senhor presidente, para manter a aprovação
das contas, com ressalva, e reduzir o recolhimento ao Tesouro Nacional ao valor de R$ 1.500, afastando aquela diferença em relação à multa. É este o voto, senhor presidente. E que esse é o voto de todos, não? Então, proclamando o resultado, por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso para, mantido o juízo de aprovação com ressalva das contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 1.500. Agora, desembargador Oyama, o 11, recurso também em prestação de contas, 0600-638-33, de Caibaté, Margarete da Silva de Souza, que é vereadora, a recorrente. Desembargador Oyama. Senhor presidente, o voto, de maneira bem objetiva, é pelo não conhecimento do recurso, por não cumprir o princípio da dialeticidade. E aí eu trago aqui a súmula 26 do TSE, que engloba isso, a lição do Nelson Neri Júnior também, no sentido de que não houve enfrentamento da sentença por parte do recorrente. E, nesse sentido, também é o parecer da Procuradoria. E eu faço uma correção de ofício, porque apontando erro material da sentença, no tocante à destinação dos recolhimentos. Então, o voto é por não conhecimento do recurso e de ofício determinar o recolhimento de R$ 1.570 ao Tesouro Nacional e R$ 339,23 ao fundo partidário. Esse é o voto, senhor presidente. Afastamento da aplicação da multa de R$ 339,23. Sim, exatamente. No mesmo sentido do voto do desembargador Amadeu no anterior e como já consolidado aqui. Tá. Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, não conhecendo do recurso e de ofício, determinaram o recolhimento de R$ 1.570 ao Tesouro Nacional, afastando a aplicação da multa de R$ 339,23. O seguinte, desembargador Oyama, também recurso em prestação de contas, 0600-565-24, de Novo Barreiro, Cleci Salete Blau, a recorrente. Nesse caso aqui, nós já enfrentamos, me parece que na relatoria do desembargador Gerson Fischmann, é a doação de um jingle de campanha, e não se consegue identificar a origem, porque o doador do jingle de campanha tem a profissão de entregador, e não há um contrato, é exatamente igual ao que nós julgamos em outra oportunidade da relatoria, me lembro agora da relatoria do desembargador Gerson. Estou correto, desembargador Gerson? Claro. Permite uma parte, é exatamente o mesmo caso. Exatamente o mesmo Inclusive, caso. A qualidade do jingle até é boa. Isso é boa qualidade. Não, pelo jeito ele tem talento para o jingle. O que falta é o contrato para legitimar isso. Né? Não, e quem faz o jingle parece que não é fazedor de jingle. Não é entregador. A profissão dele é de entregador de encomendas. Então, esse é o senão, que o jingle é de boa qualidade, não há dúvida. O senão é que não se estabelece relação e entra como Roni. Então, o voto é pelo parcial provimento do recurso, aprovar as contas com ressalvas diante do pequeno valor, né, e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 250. É o voto. Então, estão de acordo, não? Por unanimidade, prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas e mantendo a determinação de recolhimento de R$ 250 ao Tesouro Nacional. Agora passamos à relatoria do desembargador Orvalho. O 13º, recurso eleitoral 0601-00444, conduta vedada, etc., etc. Cruzeiro do Sul, Partido Progressista Brasileiro recorrente. Desembargador Orvalho. Pois não, senhor presidente. A situação, para mim, é interessante, não sei se é já conhecimento do turismo vulgar para Vossa Excelência, mas é um servidor municipal que se desincompatibilizou do serviço público, concorreu a vereador e postou no Facebook imagens suas na repartição pública com colegas de trabalho, em período anterior ao eleitoral. Então, foi acusada por utilização indevida dos meios de comunicações, na medida em que fez uso de sua imagem como servidora pública para angariar votos. E
essa representação, essa ação de investigação foi julgada improcedente, e disse o juiz na situação, vou ler apenas o trecho básico aqui, o seguinte: e no caso a representada, que se desincompatibilizou do cargo público no prazo legal, postou mensagens da campanha, vídeos e fotos em órgão público municipal. O fato de bem público para postagens não se trata de ato irregular. O uso de bem público não se trata de ato irregular, muito menos fotografias com colegas de trabalho à época que exercia atividade pública e replicada posteriormente durante a campanha. Como dito por Zílio, a cessão e uso de bem público por si só não é vedado, tendo de haver o benefício do candidato e prejuízo dos demais players, o que não vejo no caso em tela. Em verdade, mesmo que a candidata fosse servidora, houve a desincompatibilização no momento correto, podendo fazer uso de mensagens exaltando seu trabalho em locais públicos, bem como replicando fotos antigas com colegas de trabalho. Os adversários do partido ora representante também fizeram uso de imagens coletadas de bens públicos durante a campanha. Então, evidentemente que esta é a situação. Eu trago aqui doutrina, que não vou ler, evidentemente, sobre abuso de poder econômico e abuso de poder midiático, e também arremato com a passagem do parecer do ilustre procurador eleitoral, que diz que mencionar em campanha o trabalho desenvolvido anteriormente perante a população constitui uma forma de exaltar as qualidades pessoais do candidato, demonstrando aos eleitores as razões pelas quais estaria melhor credenciado a assumir um mandato eletivo. Assim, da mesma forma que aquele que exerce uma atividade privada pode fazer referência à sua atuação profissional para demonstrar sua competência e capacidade, o candidato que foi servidor público possui o mesmo direito, até porque nada impede de vir a ser criticado pelos seus adversários, exatamente pelo trabalho exercido no serviço público. Então, estou dizendo aqui no meu voto que a publicação no Facebook, que remonta à época em que a candidata exercia a função pública, figura-se direito que possui o cidadão de demonstrar suas experiências na comunidade. Não houve utilização da máquina pública. E trago também um acórdão do ministro Luiz Roberto Barroso nesse mesmo sentido, que não há privilégio ou irregularidade na publicação de atos praticados durante o exercício do mandato, especificamente porque veiculados sem utilização de recursos públicos em meio acessível a todos os candidatos e apoiadores. O emprego da máquina pública, em qualquer de suas possibilidades, é a essência da vedação à publicidade institucional prevista no artigo 73, objetivando assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Por essas razões, então, estou desprovendo o recurso. E é o voto de todos, né? Proclamo o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. O seguinte, recurso de prestação de contas 0600-272-69, Antônio Derli da Silva, Júlio de Castilhos, de Badona Vale. Aqui foram desaprovadas as contas em virtude do pagamento de despesas em recursos de campanha no montante de R$ 2.922 por meio distinto dos previstos do artigo 38 da Resolução 23.607. O recorrente sustentou que a destinação dos recursos pode ser identificada pelas imagens dos cheques nominais juntados aos autos, mas consta do parecer conclusivo que diversos pagamentos foram realizados em desacordo com a norma, sendo impossível determinar que o valor teria sido direcionado a destinatários conforme declarado na prestação de contas. Ele não exibiu a cópia do cheque nominal e cruzado ou comprovante de transferência bancária, identificando os beneficiários dos gastos, e, conforme o extrato bancário eletrônico disponibilizado pelo TSE, não consta no campo CPF-CNPJ a contraparte que teria descontado os cheques. Por essa razão, então, estou votando por negar o provimento ao recurso e mantendo a sentença na sua íntegra. É o voto de todos. Proclamo o resultado. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. E, por fim, o recurso em prestação de contas 0600-274-39, de Júlio de Castilhos, Doraci Pacheco Filho, recorrente, de Badona Vale. É a situação absolutamente análoga à anterior. Aqui foi uma despesa de R$ 1.900, não houve exibição de cópia do cheque nominal e cruzado ou comprovante de transferência bancária, não consta campo do CPF a contraparte que teria descontado o cheque. Por esta razão, também estou negando provimento ao recurso. E os votos lançados são identificados com o voto do eminente relator, concordando com ele, portanto, à unanimidade, negaram provimento ao recurso. E com isso encerramos a nossa sessão de hoje.
voltamos dia 13, sempre naquele horário civilizado, que é um horário que não tem problema. O problema é o horário incivilizado, né? Pode ser antes ou depois. Sim. Eu quero fazer uns votos, presidente, se me permite. Os votos de que essa moçada que veste a camisa azul, a partir das 19 horas, do maior espetáculo desta noite, se reencontre com a alegria da vitória, né? Aí, oremos. Sessão, além do horário civilizado, estará coroada de alegria, né? Tomara. Bom, a próxima sessão, dia 13, sempre no horário das 14, e lá, nessa sessão, teremos a posse do desembargador Canto como substituto e do doutor Japur como substituto. Eu convoco os desembargadores eleitorais Butelli e Oyama para cada um saudar um dos colegas que vem assumir aqui. Se me permite, eu gostaria de saudar o colega Japur. Bem? Tá bem? Ficou com o desembargador Canto, então. Tá bem. Então já estamos acertados, então. Um bom término de semana, bom fim de semana e até então, dia 13, né? Grande abraço a todos e meus cumprimentos, que como é bom uma sessão como esta aqui, né? Da mesma forma. Grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Boa tarde. Boa semana. Até mais.